Nós conhecemos a renovação carismática no início da década de 90. Eu, particularmente, conheci em Curitiba, quando eu estava no seminário, em 1991, e nesse ano eu participei de um cenáculo da renovação carismática lá em Curitiba, e a partir daí montamos um grupo de oração no seminário, foi um choque para os padres do seminário, isso em 91. Depois, no finalzinho de 91 e em 92, eu saí do seminário e voltei a morar com os meus pais em Cotia. Na época éramos muito jovenzinhos, eu tinha 17 para 18 anos, a Cassiane tinha 16, nós nos conhecemos, depois começamos a namorar e voltamos juntos a participar da renovação em 93, num encontro que tinha com uma irmã irlandesa, irmã Bridget McKenna, e ela era um encontro para lideranças em São Paulo, e a gente acabou, por graça de Deus, caindo junto naquele encontro, né? E aí nós começamos a procurar como fazer com que a renovação pudesse acontecer perto da gente, né? Fomos no cenáculo da renovação em Pentecostes de 93, e ao sair do cenáculo, que era conduzido na época pelo Padre Jonas, pelo Monsenhor Jonas Abib, ao sair nós estávamos cheios de vontade de que essa experiência do Espírito Santo acontecesse também ali onde nós morávamos, na nossa paróquia em Cotia, e a gente viu um ônibus perto do Morumbi, onde foi o cenáculo, escrito assim, São Roque, né? Aí nós entramos em contato com a paróquia de São Roque, conhecemos o grupo de oração, começamos a participar às terças-feiras à noite? Terça-feira à noite. Toda terça-noite do grupo de oração em São Roque. Isso em 93. E aí, logo em seguida, fizemos contato com... A gente entrou em contato com a família do seu José Rosário, da Gisele, Depois da Sônia Cataoca. Depois com a Sônia Cataoca, e começamos a... Não, na verdade a Sônia veio depois. Primeiro foi com a família do seu Zé Rosário, e participamos juntos no grupo de oração de São Roque um tempo, e passamos a conversar com o nosso pároco na época, o Padre Daniel, e ele nos deu autorização para, em outubro de 93, no dia 29 de outubro de 1993, começarmos o grupo de oração na paróquia de Cotia. No Monte Serrat, né? Que esse foi o primeiro grupo da região Cotia. E essas primeiras reuniões do grupo foram no salão paroquial da igreja, porque o padre dizia assim que, como ninguém usava a igreja para outra coisa que não fosse a missa, também nós começaríamos no salão. Depois de um tempo, esse salão ficou pequeno demais e nós fomos autorizados, mais ou menos no final de 93, início de 94, a fazermos as nossas reuniões às sextas-feiras do grupo de oração dentro da igreja Nossa Senhora do Monte Serrat, em Cotia. Eu vou falar da experiência que eu tive. Como o Janino disse que foi em 90, a experiência que eu tive lá no Morumbi. Eu recebi o batismo no Espírito Santo, mais um junto de 110 mil pessoas naquele estádio. Então, para mim, foi emocionante demais, foi um divisor de água na minha vida. Daquele dia para cá, minha vida realmente tomou outro rumo. Eu sou católico de nascença, eu trabalhava na igreja, mas eu não entendia, não compreendia as coisas da igreja. Mas através do batismo no Espírito Santo, eu fui tomando forma de ser humano novamente. Essa foi a minha experiência. Eu nem sei como dizer, foi tudo muito bom na minha vida, na vida da minha família, a partir da experiência que eu tive, né? Depois do batismo com o Espírito Santo. Eu vou dizer um pouco sobre o que no início eu não participava da renovação antes de 90, mas eu via a Helena participando. Então, o que
que eu tenho assim em memória foi justamente das pessoas que elas vinham em São Paulo participar, sabe? Elas iam em São Paulo participar. Então, através daquela alegria, através daquele, sabe, eles não mediam tempo para orar, oravam à noite em vigília, então eu achava aquilo, sabe, não é impossível, mas eu achava aquilo fantástico, sabe? Então, o que eu vi assim antes de 90 foi justamente isso, sabe? Essa perseverança na oração. Eu vou falar sobre a dificuldade. Foi muito difícil, né? Foi muitas críticas, as pessoas não entendiam. Às vezes a gente ouvia de religiosos, né, dos padres. A gente chorou muito, mas valeu a pena tudo isso. Tem um dado que é importante, é bom até comentar. Quando fomos construir essa casa aqui, a minha, dos Augustos, que eu preparei o terreno aqui, disse que eu estava montando outra igreja. Tá vendo? Começou com o negócio da igreja lá, mas está montando outra igreja lá. Quando fizeram a terraplanagem aqui, disse que eu estava montando. Quando levantou as primeiras paredes, o coutinho inteiro ficou sabendo que era outra igreja que eu estava montando aqui. E não era outra igreja, o pessoal não entendeu a mensagem. Sabe? A luta da gente para que a renovação, sabe, fosse avante, sabe? E nós não medíamos esforço mesmo, não medíamos esforço. Sabe? Mas eu louvo a Deus por toda a dificuldade que a gente teve. Como a Helena mesmo disse, que não foi nem iniciar a renovação, mas foi dar explicação para os outros que já estavam na igreja sobre a renovação, sabe? Que não era um espiritismo, que não era nada, mas sim era um movimento da Igreja Católica, sabe? Inclusive até os documentos, quando saiu o documento 72, eu comprei o documento, fui ler o que o Papa João Paulo II pensava da renovação. Depois saiu, não foi um documento muito assim, esclarecedor, mas logo em seguida veio outro documento, eu comprei novamente, li bastante, aí veio realmente explicando o que era a renovação carismática. Então a gente se perdeu muito tempo em explicar o que era a renovação para os outros, sabe? Pessoas da igreja, que já participavam da igreja, tinham que estar explicando o que era a renovação. Isso tomou muito tempo da gente e foi um desgaste muito grande, mas valeu a pena. Esse foi o início, mais ou menos em dezembro de 93. Nós já tínhamos, logo no início, né, o Ministério de Pregação, alguns pregadores, tínhamos a música e o Ministério de Intercessão, que a Sônia Cataoca estava à frente, coordenando, com toda a experiência que ela já tinha na renovação em Piedade. O Ministério de Música começou com a família do seu José Rosário, com a Gisele, o Ricardo, e desde esse início já. A dificuldade principal na época que a renovação começou, em Cotia, era conseguir o respaldo do padre, da comunidade, para a gente fazer o trabalho do grupo de oração, né? Logo foi-se também notando que as pessoas que iam ao grupo de oração eram pessoas de intensa vida de oração, de participação forte na comunidade, nas diversas pastorais, nas diversas iniciativas da igreja. Então as pessoas, isso foi cativando, e também o padre e os padres das paróquias onde a renovação foi começando foram notando que podiam contar com aquele pessoal, né? Eu acho que é importante também notar que a renovação foi formando lideranças para as paróquias. Lideranças que estavam preocupadas com o seu crescimento espiritual, o seu crescimento, com aprofundamento na fé, na doutrina, pessoas extremamente vinculadas à paróquia, defensoras da doutrina, da igreja, e isso deu confiança, deu uma credibilidade que os párocos podiam contar com essas pessoas. Então a renovação, do que a gente lembra, a renovação foi trazendo, além dos servos para a própria renovação e para o próprio grupo de oração, ministros da palavra, pessoas que estavam ajudando nas diversas catequeses, crisma, primeira comunhão e assim por diante, pastorais como um todo. E aqueles primeiros problemas de
de algo que é novo, de conseguir a confiança, com essa formação, com essa nova liderança, ele ao pouco foi sendo desfeito. Em Cotia, lógico que o pároco sempre olhava muito atento à renovação, porque ele queria estar ciente de que estava tudo conforme o que ele achava que deveria ser, mas ele logo notou também que ele podia contar com o pessoal. E houve também, acho que foi a grande experiência desse momento, uma experiência de construção, de deixar-se levar pelo Espírito Santo, de que ele iria nos conduzir de acordo com a vontade de Deus para que a obra de Deus acontecesse nos grupos de oração. E uma dificuldade também muito presente nesse momento era a própria identidade da renovação carismática na Diocese de Osasco. E a gente participou um pouco de fora, porque nós estávamos chegando, né, como região Cotia, não tinha região Cotia na renovação. A região Cotia era junto com a região São Roque, nós fazíamos parte da região São Roque porque tinha, no primeiro momento, só um grupo de oração, depois veio o grupo de oração em Vargem Grande, em seguida o grupo de oração no Atalaia e depois no Portão. Mas eram poucos, né? Então a gente fazia parte da região São Roque. Mas havia uma dificuldade até, um momento importante de se definir qual era a identidade da renovação carismática em Osasco. Tinha algumas tendências pentecostais, né? Protestantes, assim, na renovação carismática, e tinha então essa luta entre a fidelidade à igreja, com todas as dificuldades que a gente tinha, principalmente em relação aos padres que não aceitavam a renovação, e, por outro lado, essa tendência protestante, que também foi uma luta bastante difícil e com um desafio bastante grande, mas que foi superado, e hoje a gente vê a renovação em Osasco como um modelo, né, da renovação para várias dioceses. Agora, a renovação em Cotia, ela sempre deu bons frutos. Olhando, assim, depois de um tempo, quando a gente reconhece as pessoas, quando a gente encontra com as pessoas e percebe quem foi que passou pela renovação, as lideranças que ficaram, e como sempre houve essa preocupação da sintonia com a igreja, da sintonia com a doutrina, com o bispo. Então, eu sinto que nesse processo de dificuldades que a renovação tinha na Diocese de Osasco, o que hoje é a região Cotia, na época era só um grupo de oração de Cotia, mas o que hoje é a região Cotia, unida à região São Roque, conseguiam dar bastante equilíbrio para toda a diocese nesse processo de construção e de identidade que estava se formando. Então, acho que a região Cotia contribuiu muito para o que a Diocese de Osasco é hoje em termos de renovação carismática. Como experiência pessoal que a gente tem da renovação, eu particularmente falo que toda a minha vida de espiritualidade, toda a minha vida de oração, ela nasceu com a renovação carismática, né? Eu sou fruto da renovação carismática, então a forma como eu rezo hoje, a forma como eu me dirijo a Deus, a busca pelo sopro do Espírito Santo, pela condução do Espírito Santo na minha vida, tudo isso eu aprendi com a renovação carismática, e é algo que eu acredito que não vou perder nunca, porque me ensinou uma verdadeira forma de, como filha, estar nas mãos de Deus e buscar nele, através do poder do Espírito Santo, aquilo que Deus quer para a minha vida. Então eu sinto que no dia que eu recebi o batismo no Espírito, a forma como o meu coração se abriu para Deus foi ali meu primeiro sim. E a partir daquele sim, outros foram sendo dados, e a renovação veio só a afirmar e me ajudar a dar mais sims para o projeto de Deus. Essa experiência do batismo do Espírito Santo, da efusão do Espírito Santo, ela é marcante, ela nos acompanha por toda a vida. Hoje nós não participamos diretamente da renovação carismática, mas a gente se considera parte ainda da renovação carismática, porque essa experiência ela nos marcou de tal forma que ela dá sentido a toda a nossa caminhada. No movimento de Schenstatt, onde hoje nós participamos muito fortemente, o nosso jeito de ser igreja está marcado pela experiência da renovação carismática,
E a gente procura dar o nosso sim a Deus nessa vocação a que Ele nos chama na igreja. Mesmo sem estar diretamente ligado à renovação carismática no dia a dia da nossa atividade pastoral, apostólica, a gente leva conosco essa experiência e ela ainda nos ajuda a rezar, a estar com Deus e a sermos servos úteis na obra de Deus na igreja. A experiência também do primeiro amor, ela é marcante. Então, quando vem a dificuldade, vem o desafio da vida diária, dá aquela vontade assim, de falar, acho que acabou, é por aqui, então é hora de voltar e a gente volta. Rememora aquele primeiro amor, aquele primeiro chamado, o primeiro anúncio que foi recebido, e isso ajuda a de novo caminhar, levantar e a caminhar e se colocar na estrada, na missão novamente. E a experiência de comunidade também que a gente viveu, com tantos servos, né? Tantos irmãos e de caminhada, também é uma referência que nunca se perde para a gente saber como viver a experiência de comunidade. Bom, a minha história com o movimento da Renovação Carismática Católica, ela tem início no final dos anos 89, mais ou menos anos 90, que eu vivi uma grande experiência no Espírito Santo, mas foi na cidade de Sorocaba. Nós íamos para Sorocaba, Votorantim, e ali nós vivemos realmente uma grande experiência com Deus. Bom, pela minha visão, o movimento na região, aqui em São Roque e Cotia também, ele teve uma grande fusão realmente, porque nós desligamos de Sorocaba. A maioria das pessoas aqui da região, a gente ia participar em Sorocaba e Votorantim, como eu já disse, mas a gente não tinha ligação nenhuma com a Diocese de Osasco. Então, para isso, foi preciso realmente a gente reintegrar de novo, reintegrarmos, na verdade, para a Diocese. Para isso, foi necessário nós caminharmos, buscarmos realmente o diálogo e a conversa e tentar fundir, trazer esses grupos de oração que iam participar em Sorocaba de volta para a Diocese de Osasco. E isso foi um trabalho muito grande, muito árduo mesmo. E na época eu coordenava, a primeira coordenação minha foi como coordenador regional da região São Roque, e eu coordenava a região São Roque e a região Cotia juntos. E ali nós vivemos realmente essa grande experiência, e eu vivi essa experiência na renovação, realmente é um tratamento de choque, na verdade. Quando a gente entra para um movimento e sai de uma vida velha para uma vida nova, a gente recebe um tratamento de choque. E a minha experiência foi maravilhosa com a renovação carismática, porque eu passei a conhecer a igreja, e conhecendo a igreja, eu passei a amá-la, e amando a igreja, com certeza, eu encontrei o meu caminho. Na época, nós vivíamos, a maior dificuldade era realmente essa integração com a Diocese de Osasco. Porém, na época que eu tive o início dessa experiência do Espírito Santo, com o batismo no Espírito Santo, nós tínhamos a dificuldade, sim, como sacerdotes. A gente tinha dificuldade porque não é culpa deles, mas eles não compreendiam esse movimento, porque era um movimento que era para frente, um movimento que avançava e que tinha uma experiência diferente das outras pastorais, dos outros movimentos que tinham já surgido antes da renovação carismática. Era algo diferente e assustava, e realmente nós jamais tiraremos essa realidade dos padres e também o medo que eles tiveram, na verdade, na época, porque muitas pessoas, infelizmente, por viver essa experiência nova do Espírito Santo, não entenderam realmente a voz da igreja, não escutavam a voz da igreja. E não escutando a voz da igreja, com certeza, eles iam por outros caminhos e com certeza muitos abandonaram a igreja por causa disso. Mas a grande experiência era esta, de nós fazermos com que todos os membros da renovação carismática, na época, ficassem na igreja católica, amassem a igreja católica, porque a gente não ama o que a gente não conhece, a gente tem que conhecer. Então a busca do conhecimento, isso foi realmente foi um grande trabalho, a busca do conhecimento, levar as pessoas a ter um encontro pessoal com Jesus, mas dentro da igreja católica, vivendo a prática dos sacramentos, vivendo a comunhão eucarística, porque é ali onde está Jesus. E se nós não tivermos essa visão, com certeza nós não tínhamos bem essa visão, era muito mais complicado.
para você evangelizar, mas a vontade de evangelizar era muito grande. Por isso, o grande desafio era isso. Nós queríamos evangelizar, desejávamos, isso estava no nosso coração, porém nós tínhamos essas dificuldades, porque nós queríamos evangelizar dentro da Igreja Católica, e não fora, buscando outros para fora, mas dentro da igreja. E é isso que o Papa Francisco hoje está pedindo para cada um de nós, olhar realmente para dentro da igreja, é o projeto da nova evangelização, mas também hoje, com a maturidade que nós temos, também sair para fora. Mas o desafio grande era esse, era conciliar todo o nosso trabalho dentro da Igreja Católica. Olha, os frutos, eles vão colhendo através dos tempos. Conforme vai passando os anos, vão passando os anos, a gente vai apreciando, na verdade, os frutos. Porém, ainda há muitos frutos que ainda talvez estejam nascendo e ainda estão verdes. Mas o maior fruto que eu colhi para a minha vida, para a minha história, foi um fruto de conversão, de mudança radical de vida. Radical. Porque o processo de conversão, não vamos imaginar e nem sonhar, com alguns talvez, mas não vamos sonhar que o processo de conversão é algo instantâneo. Por que não? O processo de conversão, ele é lento, ele é com a perseverança, com a busca, isso é processo de conversão. Então o tempo vai mostrando para nós realmente tudo aquilo que nós fizemos, todo o trabalho da perseverança, do estar, do persistir, do continuar, a gente vai vendo realmente que os frutos que vai se colhendo é um fruto de maturidade. É um fruto de que vai se amadurecendo através dos anos. Por isso, nós temos realmente a fala de muitos santos, principalmente de Madre Teresa de Calcutá, que ela olha realmente assim para nós e diga assim que realmente nós vamos ver, né, que a pele vai enrugar, isso é fato, os cabelos brancos, os cabelos vão se tornar brancos, isso é a história, vai acontecer tudo isso, né, na nossa vida. E os dias se transformarão em anos, mas uma coisa é fundamental e nunca vai mudar realmente em nós, é a nossa força interior. Madre Teresa fala muito bem isso, e isso não vai mudar. Por isso o fruto realmente que eu colhi de todo esse processo, de todo esse trabalho, foi um amadurecimento da fé. Por isso que hoje nós somos convidados a viver essa nova realidade. Eu tenho esse grande fruto dentro de mim, mas na verdade o fruto maior é conhecer a mim mesmo. Esse é o maior fruto. E esse é o maior fruto que nós devemos desejar. Porque não adianta a gente querer conhecer tudo à nossa volta, conhecer o mundo, as ciências e tudo, mas se a gente não conhecer a nós mesmos, nós jamais atingiremos realmente a maturidade. Jamais colheremos os frutos realmente de uma verdadeira conversão. Por isso Deus na nossa vida, principalmente na minha vida, Ele me mostrou realmente um grande fruto de conversão através da maturidade, do caminho, do perseverar, porque Deus é o Deus de sempre, de ontem, de hoje e de eternamente, vai ser sempre o nosso Deus. Mas uma coisa interessante, muito linda também, que um dos frutos que gerou essa perseverança foi o amor. E o amor é algo que está enraizado dentro de nós. Por isso, conhecendo a nós mesmos, nós passamos realmente a amar mais. Como Santo Agostinho vai dizer para nós, que nós temos que realmente fazer tudo, nós podemos fazer tudo o que nós quisermos, se nós fizermos pelo amor. Então nós vamos realmente levar isso dentro de nós, se nós pensarmos, se tudo que nós fizermos, se nós silenciarmos, nós silenciaremos no amor. Se eu silenciar, se eu fizer um silêncio, eu vou silenciar no amor. Se eu trabalhar, todo o meu trabalho vai ser um trabalho no amor. Se eu gritar, eu vou gritar pelo amor. Se eu corrigir as pessoas, eu corrigirei pelo amor também. E se eu perdoar, eu perdoarei com amor. Porque se eu tiver em mim se a raiz que estiver em mim, se estiver enraizado o amor dentro de mim, nenhum outro fruto, senão o amor, será realmente a consequência de tudo isso. Então, o fruto do amor será colhido pelas palavras que nós vamos falar e viver. Eu vou cantar uma canção, mas eu vou viver a canção que eu estou cantando. Por isso, hoje, para a glória de Deus, a gente diz sempre assim, para a glória de Deus, eu sei que eu não atingi ainda o objetivo final, mas eu persevero neste caminho. Isso aí eu falei com o padre Daniel, o Marcos falou comigo, né, que já estava na hora da gente conversar com o padre, e aí eu falei com o padre Daniel, olha, com o jovem, nós vamos falar
sobre o grupo de oração. Eu espero que o senhor diga sim. Ele falou, não vou negar. Não posso fazer isso. Mas também não concordava muito não, mas... Na verdade, até ele usou a frase até interessante, que há uns anos atrás, antes de começar a renovação, veio as irmãs Nossa Senhora de Chester aqui, e eu fiz um retiro com ela aqui em Cotia. E ele falou, Zé, para de trazer essas coisas novas, Zé. Você já tem Nossa Senhora Aparecida, para que esse outro nome tão complicado? Sabe? Chester, para que isso? Ele foi, até ele falou para mim. Foi padre, mas é tudo movimento da igreja. Mas não. Então, ele já tinha sabe? O padre não queria mexer em muita coisa, sabe? E nós toda a vida tivemos muita sede de ver uma igreja viva. Toda a vida. Nós nunca medimos esforço. E quase todos os movimentos eu participei, graças a Deus, o Galeno participava. Mas o que mais identificou conosco e com os meus meninos, que eram tudo criança, foi a renovação. Foi, então eu vou lutar de um idente que não é possível. Se é bom para os outros, por que não é bom para nós? Sabe? Então essa foi uma luta muito grande. Mas o padre não entendia muito bem. Ele não era contra a gente, porque ele conhecia nós muito bem. O padre Daniel, ele nunca guardava nada, assim, contava da gente para os outros, também chamava nós lá e tentava passar limpo. Todas as dúvidas que tinha sobre a renovação, ele chamava lá. Inclusive, o que nós ia falar, a pregação, tudo que nós ia discutir, eu posso ver com o Marco vai dizer isso. A gente fazia um relatório, punha numa folha, até a pregação que nós ia fazer, nós entregava para o padre. Aí teve um dia que o padre falou assim, olha, gente, você descruza o braço e vai trabalhar. Se tiver alguma coisa errada, eu chamo vocês aqui. Eu não quero mais saber o que vocês vão fazer, que deixe de fazer. Vocês façam. Vocês façam, que eu sabe, tem todo o meu apoio. E ele realmente dava o apoio para a gente. Né? Deixa eu contar uma experiência muito linda. Isso aí foi lindo, que ficou na minha memória. Aí na igreja só tocava órgão, não tocava outro instrumento, ou um violão. Aí meus filhos, depois da renovação, um dia numa crisma levaram bateria, contrabaixo, guitarra, né, tudo. Aí tocaram, eu sei que foi muito linda essa missa, apesar das pessoas mais assim, tradicional reclamaram. O padre mandou que a gente contesse um pouco os meninos, mas foi uma missa linda. Missa de crisma. Uma missa de crisma, que hoje eu sou muito feliz. Foi depois disso que eu vejo muito jovem com a guitarrinha na mão, a bateria da igreja aqui que eu tinha, contrabaixo. Então, isso foi uma coisa maravilhosa. Nas perseguições, era que eu era ministra da Eucaristia, levava comunhão dos doentes também, né? Aí, para animar os doentes, eu levava um radinho que pegava canção nova. Aí chegava outros ministros tradicionais, falava assim, para não ouvir aquilo, não, que era crente, que não era católico, né? Então a gente sofria muito com tudo isso. A igreja também. Eu vi uma vez o padre Alberto pregando para os padres da nossa diocese, falando sobre o Espírito Santo. Eu vi os padres rindo, né, na cara do padre Alberto. E eu fui tão animada para assistir a pregação também com os padres. Então tudo aquilo doía muito na gente, né? Mas daí o padre Daniel via também o sofrimento da gente, acho que ele conversou depois disso com os bispos, né? Acho que depois disso melhorou muito. A perseguição existia justamente o que eu acabei de colocar para vocês. A gente tinha que dar satisfação de tudo. Tudo. Eu lembro muito bem que teve um dia, na oração do terço, no terceiro mistério do terço, houve uma manifestação de uma menina lá, sabe? E nós passamos aquele grupo de oração inteirinho andando naquele pátio para aquela menina não fazer escândalo, sabe? Nós não tinha ainda uma intercessão ainda madura como tem hoje, não tinha. Era eu, a Lena e mais uma ou duas pessoas. E essa manifestação, essa menina que dá escândalo lá. E a gente contendo ali, sabe?
rodando aquele pátio com aquela menina o tempo inteiro e ela querendo fazer escândalo. Então foi muito difícil. Mas nós conseguimos, com a graça de Deus, conseguimos. Pouca gente viu aquilo. Pouca gente viu. Tá? Então, o que mais a gente sofreu na renovação foi justamente isso, tentar dar explicação do inexplicável. A oração em língua foi terrível. O padre Luiz Antônio, ele que nos ajudou a tirar esse mito da oração em língua. Ele fez uma missa e ele pegou lá em Romanos 8:26, né? Os gemidos inefáveis, para tentar explicar o que era oração em língua. Foi uma barreira que judiou muito da gente. E o Padre Túlio também. Né? Oi? E o Padre Túlio. O Padre Túlio. O Padre Túlio foi tão interessante para a gente que num retiro, no ato penitencial, ele mandou parar. Parou a missa. Falei, escuta aqui, eu estou celebrando a missa para a Legião de Maria, para o Apostolado da Oração ou para a Renovação Carismática? Aí respondendo, renovação, então não é. Então sinto muito, vocês não têm nada. Cadê os dons que vocês receberam? Cadê o batismo? Vocês não receberam o batismo? Então ele nos cobrou. Ele fez, a missa tomou outro rumo, outro sentido, você entendeu? Aí voltou, sabe inflamou a missa, sabe? Então, teve padre que criticou, mas teve padre que nos ajudou muito, tá? As irmãs do Carmelo, quantos retiros as irmãs do Carmelo, nós ligavam para ela entrava em oração para nos ajudar nos retiros. Então, as irmãs do Carmelo foi realmente um para-raio para nós, sabe? Ela nos ajudou muito, muito, muito mesmo, sabe? Eu acho que de todos eu acho que os meus filhos, tenho certeza disso. Os meus filhos, os padres que hoje são padres que foi fruto da renovação, freira. Essa semana mesmo eu vi ainda a irmã Carla, que foi realmente fruto da renovação. Vários sacerdotes, louvado seja Deus. Saíram daqui da matriz, né? É. Padre Renato. Padre Renato, o Padre Alex, sabe? O próprio Padre Fernando, na verdade, que caminhamos juntos, na verdade. O Padre Fernando foi outro. Não foi daqui, mas todos os retiros, né? nós pertencia para São Roque, então a gente viu o Padre Fernando, um garotinho, sabe? Então, eu louvo a Deus por isso, sabe? Eu sou um fruto muito... E os outros grupos de oração. Foi uma dificuldade tão grande, foi feito os grupos, todos os grupos de oração que a gente montamos primeiro em Vargem Grande, foi uma dificuldade muito grande, mas conseguimos montar em Vargem Grande. Depois montamos no Atalaia e montamos no Portão. E não deixaram montar o grupo de oração em outro dia para tentar esvaziar. Essa foi o intuito. Não foi por nada, porque é na sexta-feira. Mas não deixaram montar em outro dia para nós não fazer, sabe, esse rodízio, sair da Montserrat e ir para o outro. Então montou todos os grupos de oração na nossa região na sexta-feira, para um não participar do outro. Mas é obra do Espírito Santo. Eu sou muito feliz de ver tanto jovem hoje na renovação. Isso me dá muita alegria. Nossa, me dá muita alegria mesmo. Ver vocês e tantos outros jovens. Bom, minha história com o movimento de renovação carismática católica começou no ano de 1995, né? Minha esposa caminhou primeiro, indo, e depois eu fui chegando devagarinho e fui começando a participar do grupo de oração da Matriz em Cotia. Até quem era o coordenador era o Marcos. Aí fiz meus primeiros retiros de primeira experiência, aprofundamento de dons. Aí fui caminhando. Nesse ano de 95, eu passei a ser vice-coordenador do João Cardoso no Atalaia, mesmo sem ser eleito. Fui escolhido por ele para ser vice-coordenador dele. E daí fui caminhando. Depois passei a ser a servo aqui na paróquia do Portão, no grupo de oração Santo Antônio, em Nossa Senhora do Carmo. E de lá em diante, então, houve as eleições que quem escolhia os coordenadores e vice era a própria Assembleia, porque era uma forma diferente de fazer eleição. E aí eu passei, então, ser coordenador do grupo de oração da Matriz do Portão, junto com o vice, que era o Marcos Pinheiros. E daí para frente só acontecendo as bênçãos, as alegrias, os milagres, os retiros, muita unção, enfrentando bastante tribulação também, mas estamos aí na caminhada
sem querer desistir, sim continuar. Nossa, minha experiência de batismo com o Espírito Santo foi no primeiro retiro, em 95, lá na São Francisco, em Vargem Grande, franciscano em Vargem Grande, meu primeiro retiro, primeira experiência lá, coordenação do Marcos ainda. Lá eu tive o primeiro encontro com o Espírito Santo de Deus, e de lá para frente eu não parei mais de ter encontro com o Espírito Santo. Então, foi uma experiência muito gostosa e eu continuo vivendo e revivendo aquele primeiro batismo do Espírito Santo naquele dia, no ano de 95. Eu conheci a RCC, eu tive essa graça em 98, na Nossa Senhora do Monte Serrat, quando eu entrei pela primeira vez em um grupo de oração, e a convite de um irmão do qual insistiu muito, e lá eu tive um impacto com esse Deus, um encontro muito maravilhoso, do qual começou um processo, uma mudança em minha vida. Fui para um retiro de primeira experiência, meses depois, 1 ou 2 meses, que eu me lembro assim, onde ali foi o encontro assim, definitivo, que foi mudando a minha vida, mudando a minha história enquanto cristão, enquanto católico mesmo, a minha vida foi sendo transformada. Daí então iniciou o grupo de oração lá na Santo Antônio, onde o primeiro grupo eu estava ali presente no grupo Santo Antônio, e ali começou então um chamado de Deus, onde Deus foi me lapidando, foi chamando, começamos ali na acolhida e eu fui conhecendo mais o movimento, fui querendo conhecer mais, me aprofundando, ter um zelo, um amor por esse movimento e consequentemente pela igreja, que foi me levando pelo zelo pela Santa Eucaristia e pela minha igreja. Nessa época, a RCC, nós tínhamos grupo de oração em Vargem Grande, na São Pio, no Portão e, claro, a mãe matriz, a Monte Serrat, e também já tinha o grupo de oração lá no Engenho e também ali próximo no Rio Cotia, aonde estava também tendo esse início, onde eu comecei a conhecer. Nesse início, tínhamos uma dificuldade na formação. Nós vínhamos buscar a formação, a Escola Paulo Apóstolo, por exemplo, aqui em São Roque, no Marmeleiro, nós íamos para São Roque fazer essa formação. Me lembro quantas vezes nós saímos de lá para buscar essa formação. Tivemos muitas dificuldades, onde eu comecei a engajar mais, e dentro desse engajamento Deus foi chamando para uma coordenação, onde estive à frente da coordenação do grupo de oração do Portão, e aí começa então as dificuldades que nós começamos a enfrentar, quando na mudança e quando a criação da paróquia Santo Antônio, que chegou um novo sacerdote, e houve ali então um desconforto e a perseguição de uma certa forma, onde o padre colocou missa no dia do grupo de oração e não queria que nós orássemos em língua, profetizasse, não queria proclamar cura, enfim, mas com muita sabedoria que o Espírito foi nos dando, nós fomos aí vencendo todas essas barreiras, porque nós tínhamos uma clara certeza, não era nossa, era o próprio Espírito que nos usava, que nos conduzia. O tempo foi passando, Deus nos confiou uma coordenação regional, da qual eu me deparei numa situação assim, que eu quero contar esse testemunho para vocês que estão aí assistindo esse vídeo, que foi quando nós tivemos num momento de oração, Deus deu a visualização de um grupo de oração em Caucaia. E esse grupo de oração seria um dos mais cheios que pela visualização mostrou da região. Então nós saímos de uma comissão e fomos até Caucaia para conversar com o padre, batemos a porta do sacerdote
e ele expulsou a gente, fez nós saímos correndo de lá, porque ele não queria falar conosco, porque ele não queria renovação naquele lugar. Mas nós não desistimos. Em oração, continuamos acreditando naquela profecia. Passando o tempo, esse mesmo sacerdote teve um convite para ir numa canção nova. E, quando lá chegou, ele teve uma experiência de Deus extraordinária. Quando ele voltou de lá, ele nos chamou, nos convidou para começar a conversar e ele disse, pode iniciar o grupo de oração na próxima semana. Né? É claro que não foi bem assim, porque existe todo um processo, mas ali nós vimos aquela profecia se concretizando, aquele Deus realizou no seu tempo. Então, a renovação, claro, foi crescendo, foi se organizando e hoje a renovação é esse movimento do qual você está, onde você participa. Quando eu conheci a Renovação Carismática Católica, para mim foi uma grande alegria. Eu sempre participei da igreja e nos anos 92, 93, começou esse sopro do Espírito aqui na região Cotia. Primeiramente com os cenáculos no Morumbi, Dona Giovina, mãe do Aguinaldo, Dona Helena, mãe da Gisele, e veio esse desejo dela vir para Cotia. O início foi dessa forma mesmo. E logo começou o grupo de oração aqui na Matriz, Monte Serra, em Cotia, e eu já, imediatamente, me encontrei, era tudo que eu queria na minha vida, foi uma resposta de Deus para mim, para minha vida pessoal. E aí aconteceu minha inserção, meu acolhimento junto aos irmãos, Gisele, Ricardo, o senhor José Rosário, estava na casa dele, no Ministério de Música. Depois veio para o portão. E aqui no portão, eu como estava à frente, eu pude sentir as dificuldades de inserir um grupo de oração numa paróquia, numa comunidade. Ficamos um ano na cada cidinha com a intercessão, muitas dificuldades, muitas barreiras, muitas aversões ao movimento. Depois de um ano, o Padre Luiz Sociarelli pediu para que nós viéssemos para a igreja. E aí como eu estava de frente, eu percebi muita dificuldade. Os frutos na minha vida, o que o movimento fez para mim foi um bem assim ímpar, porque foi resposta para a minha vida pessoal. Eu pude crescer como católico, como pessoa, como pai, como marido, como profissional, e mudou a minha história totalmente. No início, os padres e os próprios irmãos de outras pastorais e movimentos criaram muitas barreiras, falaram que era outra igreja, acusaram o seu José, Dona Helena, principalmente, que estavam fundando uma igreja no fundo da Igreja Católica. Eu mesmo fui lá para ver se era verdade, apesar de conhecer a família, e fui e fiquei, não saí mais. Então teve muitas acusações, muitos falsos testemunhos, mas não nos abalou, não abalou nenhum daqueles irmãos, o Marcos, o Luiz Antônio, o seu José Chagas, o Pedro Polaco e tantos outros que a gente conhece, que ainda estão no movimento, que não desanimaram. Mas a maior dificuldade foi o levantamento de falsos testemunhos, dizendo que era uma outra igreja, dizendo que eram pessoas que estavam se inserindo na Igreja Católica, mas que não eram católicos. Pessoas também que diziam que não ia durar, que era um vento passageiro, mas como o nosso saudoso Papa disse, vida longa aos carismáticos. Então, minha história no movimento, né, da renovação carismática deu início no finalzinho do ano de 2001, né? Foi o meu primeiro contato com o movimento. Nesse primeiro contato eu entrei no grupo de oração por acaso, mas não me fixei, né? Mas em seguida, no ano de 2002, né? 2002 eu voltei novamente, né, todo destruído, entrei totalmente destruído dentro do grupo de oração da Nossa Senhora do Monserrate, e lá tive um impacto profundo, né, com o Nosso Senhor Jesus Cristo. Desse dia para cá nunca mais consegui me afastar desse amor de Nosso Senhor Jesus Cristo. A renovação carismática me transformou, né?
me transformou no homem que eu sou hoje. A renovação carismática de Deus me deu a oportunidade de conhecer Jesus Cristo, de ir em busca do amado, né? A renovação carismática me fez crescer como homem, como filho, como irmão, como amigo, como pessoa, foi transformando, né? Foi me educando, foi me dando sabedoria para me enfrentar a vida em todos os aspectos profissional, na minha vida afetiva, nos meus relacionamentos. Então eu sou muito grato por tudo que o movimento fez, tudo que o movimento está realizando, né, fez e está realizando na minha vida. Então, minha história com a renovação carismática foi muito linda, né? Eu cheguei de oração todo desacreditado, desacreditado já pela sociedade, sem muito futuro, um jovem que conhecia as drogas, um jovem que conhecia envolvimento com pessoas que só ia levar à destruição. E graças a Deus, depois que eu tive a experiência com Jesus, depois que eu participei do meu retiro de primeira experiência, as formações, isso tudo saiu de mim, de lá para cá. Nunca mais tive vontade de fazer nada que eu fazia, usar drogas, bebida, fui liberto de tudo isso, né? Então, entrei no grupo de oração sem dignidade, né? E saí de lá com a minha dignidade restaurada. Então, tudo isso é fruto do movimento da minha vida. Eu louvo a Deus por ter conhecido o movimento da renovação carismática católica. Bom, quando eu iniciei na renovação carismática, né, logo depois eu comecei a participar de um grupo de jovens, que era o PHM, né, que fazia parte da Secretaria Marcos. Secretaria Marcos, antigamente não era como hoje, o Ministério tinha essa estrutura de Ministério Jovem, Ministério de Música e Artes, Ministério da Pregação, era a Secretaria. E eu dei início na Secretaria Marcos, né, no grupo de jovens PHM, e nós tínhamos algumas dificuldades. Primeiro, porque nós éramos jovens que gostavam muito de rezar, de orar, de passar noites de vigília, de fazer subir do monte, de fazer jejuns, e isso incomodava muitas pessoas, né? As pessoas achavam que nós só éramos jovens do oba-oba, jovens que só queria rezar, que não queria trabalhar, até porque a pastoral da juventude na paróquia, nessa época, era muito forte ainda, né? Então a gente enfrentou, o pessoal não entendeu que nós estávamos lá para somar e não para dividir. Então eles acharam que nós estávamos lá para dividir. Então a gente sofreu algumas perseguições em relação aos coordenadores da comunidade na época. Sofremos também com alguns sacerdotes, porque o nosso grupo de oração, alguns padres não acolhia na região, né? Então a gente teve grande dificuldade de implantar o Ministério Jovem na região Cotia, né? A antiga Secretaria Marcos do Ministério Jovem, porque os padres não aceitavam. Então, assim, e a participatividade, né, tanto do jovem como dos grupos nas outras comunidades tinha uma certa dificuldade, né? Porque algumas pessoas falavam que nós éramos desequilibrados, falavam que nós éramos muito oba-oba, que isso ia passar, né? E graças a Deus, né? Graças a Deus, nós estamos no ano de 2015, né? E não passou. Graças a Deus a gente não passou. Eu estou aqui para contar a história para vocês. Foi um tempo de muita luta, mas foi um tempo de muito crescimento, né? Onde Deus agiu poderosamente naquela época, para que hoje nós encontrasse a realidade, né? Hoje, graças a Deus, todas as paróquias de Cotia têm grupo de oração, todas as paróquias têm Ministério Jovem. Então valeu a pena cada lágrima, cada dor, valeu a pena chorar na casa de um, chorar na casa do outro, valeu a pena subir para o monte todos os dias, valeu a pena jejuar 6 meses, valeu a pena pelos retiros de jovens, os retiros de primeiras experiências, noite de orações, partilhas, tudo isso valeu a pena, todo o sofrimento que nós vivemos lá atrás valeu a pena. Eu diria que
Importa que nós sejamos instrumentos de Deus. Se nós formos instrumentos nas mãos de Deus, deixar Deus conduzir a nossa vida, Ele vai fazer a sua obra. E nós temos que ser dóceis na mão dEle. E não importa se daqui a 1 ano, 2, 5, 10, você vai estar realizando esse trabalho apostólico que está fazendo hoje, ou de outra forma, ou na renovação, ou em outro movimento ou pastoral da Igreja Católica. O que importa é ser instrumento. Instrumento é assim, estar nas mãos de Deus para o que Ele quiser fazer. Instrumento é como um instrumento desses que a gente usa, um alicate, uma chave de fenda. Quando a gente não precisa, a gente põe dentro da caixa de ferramenta, e aí quando precisar de novo a gente vai lá e pega, e a ferramenta está lá disponível, né? Assim temos que ser nós nas mãos de Deus. Tem hora que parece que Deus não nos quer usar, glória a Deus, Ele sabe o que é melhor, Ele sabe os tempos e os momentos na nossa vida, e tem hora que Ele vai dar muito trabalho, e aí a gente tem que estar pronto para isso também. Eu penso nisso, nesse momento eu penso naquela música do Padre Jonas, Barcos. Não dá mais para voltar. O mar é Deus, o barco sou eu, e o vento que sopra é o amor de Deus, né? Então eu acho que o que eu penso é isso. Primeiro que vale muito a pena ser o barco, né? Vale muito a pena estar totalmente a serviço do reino. Vale muito a pena se deixar levar pelo Espírito Santo, vale muito a pena se sentir amado por Deus, estar na missão, estar a serviço de Deus. Acho que de toda a nossa vida, se o sim que a gente deu valeu para que alguns corações fossem convertidos, algumas pessoas se encontrassem com o amor de Deus, então valeu a pena. Deus soube fazer a obra dele e é isso que eu acho que Ele quis de nós. E tem um trecho da Bíblia, da palavra, que eu vou ler, que é a leitura que foi utilizada no primeiro grupo de oração, na primeira reunião do grupo de oração de Cotia, no dia 29 de outubro de 93. Efésios capítulo 1, versículos 3 e 4, 13 e 14. A primeira palavra da Bíblia que foi dita no grupo de oração lá na Igreja Nossa Senhora do Monte Serra, em Cotia. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a bênção espiritual nos céus em Cristo. Nele, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e íntegros diante dele no amor. Nele também vós ouvistes a palavra da verdade, a boa nova da salvação. Nele acreditastes e recebestes a marca do Espírito Santo prometido, que é a garantia da nossa herança até o resgate completo e definitivo para o louvor da sua glória. Então é nele, em Jesus Cristo, que nós somos escolhidos, amados, chamados, levados uns aos outros. É nele que nós ouvimos a palavra que nos salva, nele nós acreditamos e é nele que nós recebemos o Espírito Santo. Então é por ele, para ele e com ele que nós vamos ir em frente até o resgate completo e definitivo para o louvor da sua glória. Que a gente possa viver isso, essas primeiras palavras lá do grupo de oração em Cotia sejam para nós estímulo para que tudo seja realmente para a glória de Deus, na nossa vida pessoal, familiar, comunitária, tudo para a glória de Deus, com Cristo, em Cristo e para Cristo. Amém. Eu tenho que deixar apenas uma mensagem muito simples a todos vocês que ainda perseveram, que ainda caminham na renovação carismática, que vão para frente na região Cotia, porque nós éramos realmente um povo só. Hoje nós somos 2 regiões, para a glória de Deus. Mas hoje eu vejo realmente quantos frutos que são colhidos na região Cotia e a beleza da juventude que trabalha, daqueles que realmente perseveraram até hoje. Eu louvo a Deus por isso. E uma mensagem que eu deixo é, primeiro, olhem
para esses que estão perseverando até hoje. Ore por eles, ajude-os realmente a ir até o fim, porque eles são os modelos realmente para nós, eles são sempre os modelos para nós. Mas uma coisa que eu quero deixar para você, uma mensagem muito simples mesmo, ainda assim, de Madre Teresa de Calcutá, que se você se sentir vivo, né, enquanto você estiver vivo, sinta-se vivo. Eu peço para você que se você tiver vontade de fazer o que você fazia, volte a fazê-lo. A Teresa diz isso para nós. Não viva de fotografias amareladas. Não viva de fotografias amareladas. Não deixe enferrujar o ferro que há em você, toda essa energia que há em você também. E outra, continue quando muitos esperam que você desista. Faça com que, ao invés de pena de você, as pessoas tenham respeito por você. Porque quando você não puder mais correr, através dos anos, você caminhe, não pare. Mas quando você não puder mais caminhar, trote. E quando você não puder mais trotar, use uma bengala. Mas nunca se detenha. Esta é a mensagem. Não pare, não se detenha no caminho. Não pare, porque você foi uma escolhida de Deus para uma missão muito grande. E o Papa Francisco traz para nós realmente algo muito lindo e eu falo para vocês que nós temos que gravar isso no coração. Que um povo que não guarda a sua memória, que é o que vocês estão fazendo, o povo que não guarda a sua memória, ele desaparece. Um homem que não tem religião, um cristão que não tem povo, que não tem religião, não dá para entender um cristão sem religião. E Santo Agostinho vai falar para nós algo assim maravilhoso, que um homem sem religião é um peregrino sem meta, é um questionado sem resposta, é um vitorioso, é um lutador sem vitória e é um moribundo sem vida nova. Por isso, eu quero dizer para você, a igreja, ela é linda. Ame essa igreja, ame a igreja católica, ame os seus pastores, ame sim todos os religiosos. Estamos no ano, esse ano dedicado realmente, né, às ordens religiosas. Ame a tua igreja e vamos realmente perseverar até o fim, porque nós temos que entender uma coisa, que os covardes, eles nunca tentam, os fracassados nunca terminam, mas os vitoriosos, né, eles nunca desistem. Né? Os vencedores nunca vão desistir. Você é um vencedor, você é uma vencedora. Por isso não pare. Né? Deus tem algo maravilhoso para você. E a tua vida pautada realmente no amor. Olhando para Deus, olhando para a igreja, nós não erraremos. Estamos no caminho certo. Deus te abençoe. Que bom estar com você nesse momento. Eu quero falar assim, o que aconteceu comigo, eu quero que aconteça com o jovem também, o zelo pela renovação carismática e não ter medo, eu digo para vocês, desse tempo atrás, umas 2 sexta-feiras atrás, eu comentei com a Cidinha, uma época que você pensa que era diferente, a praça aqui da Matriz com a de hoje, não, mas o que nós fizemos? Nós colocamos caixa de som pro lado de fora da igreja. Compramos cabo, não medimos esforço. Compramos cabo, colocamos caixa de som pro lado de fora da igreja para chamar a atenção daquele povo que estava lá. E muitos veio pela música. A música tem que ser, não é porque eu gosto de tocar tal música, não. A música tem que ser com unção, tem que ser ungida a música, que a música é a ponta da flecha. Muitos vieram para a igreja, hoje se você conversar com muitos que estão na igreja hoje, vieram pela música. Então entrou na igreja, veio devagarzinho, foi entrando, a música e a acolhida. O padre Daniel falou uma coisa que eu admiro de vocês demais. Que era eu e a Lena que ficavam na acolhida. Como que vocês lembram das pessoas, vocês fazem questão das pessoas, vocês recebem as pessoas com lábios no rosto. Então a acolhida da renovação carismática tem que ser realmente assim. E tem que ter zelo. E que vocês, jovens, vê o Senhor como Salvador mesmo, vê aquele que é coordenador, eu tenho que ir correr atrás dele, correr atrás daquele que faz isso, correr atrás
mas sim correr atrás de Deus. Deus é o tudo na nossa vida. Se pode ser coordenador, pode ser outro com um cargo maior, mas se está errando, irmão, vem aqui. Não está certo isso que você está fazendo. Só assim, eu acho que a renovação vai dar tudo certo. Não pode ter assim aquele, né? Não sei como explicar. Vocês acho que entenderam o que eu quis dizer, né? Deus acima de tudo, né? É o zelo, na verdade. Porque eu fazia isso com o Marcos, eu falo, se eu tiver que falar com ele, e eu ignorante, o Marcos estudado, né? De estudo, ele, o Reginaldo e o outro, mas se eu via eles que não estavam fazendo uma coisa que não era certa, aquilo da renovação que eu via, né? Que eu assistia rádio, não tinha nem televisão, era rádio direto, e eu via que não estava certo, eu chegava e eu falava. Nem que ia ficar contrariado comigo, mas fazer o quê? Eu tinha que agradar a Deus em primeiro lugar, né? Pois. Jovens, pessoas de idade assim, menos que eu ou mais que eu, não desista, continue, não saia fora, porque a renovação carismática católica é resgate. Muitos não conhecem esse movimento, acham que nós somos barulhentos, acham até que nós somos loucos, mas nós somos loucos mesmo por Jesus. Então, você que está aí, não desista. Essa é a minha mensagem. Não desista, não pare por qualquer coisinha, não desista desse movimento de renovação carismática católica. Vamos em frente. E eu quero estar lá com essa idade bem avançada junto de você. A mensagem que eu quero deixar é a pertença, o zelo, o amor por esse movimento. O amor por esse movimento do qual eu faço parte, você faz parte. Porque você teve esse encontro com Jesus. Ame esse movimento. Ame, porque lá na frente outros darão testemunho ou ouvirão o testemunho do que Deus, do que o Espírito Santo fez através de você. Então, eu peço a você, meus irmãos, ame com todo amor e zelo por esse movimento. Deus abençoe a todos. Eu faço parte da RCC, Renovação Carismática Católica. E a mensagem que eu passo aqui a todos os jovens que estão iniciando na Renovação Carismática é que hoje nós não enfrentamos tantas dificuldades para fazer parte desse movimento que é eclesial, reconhecido no INCRES, reconhecido na nacional, região, diocese, em todos os âmbitos. Então, que você não tenha medo e não hesite em participar, em ser carismático, em viver a sua identidade como carismático. Não tenha medo, porque hoje é graça para a igreja, é graça para a nossa vida. E que Deus nos abençoe com esse movimento da renovação carismática, que eu amo muito. Então eu quero convidar você a ser fiel a esse movimento, a não desistir. Você serve, você homem e mulher, você jovem, você criança, a doar a sua vida. Porque se você doar a sua vida, Deus vai te recompensar. Vale a pena entregar a vida para Jesus Cristo, vale a pena dar um sim para o movimento, vale a pena assumir os nossos grupos de orações. Muita gente precisa conhecer o batismo do Espírito Santo, muita gente precisa conhecer o movimento da renovação carismática, porque muita gente será transformada. Então eu gostaria de deixar essa mensagem para você e falar para você, especialmente, você serve, não desista da caminhada. Não desista, mesmo que estiver difícil, não desista, porque Deus dará vitória na sua vida. Deus vai cumprir todas as promessas que um dia Ele prometeu, porque o nosso Deus não é um Deus para mentir, o nosso Deus é um Deus da verdade, um Deus cumpridor de todas as palavras.